Já tá. Ok. Boa noite, amigos. Estamos iniciando aqui os preparativos técnicos para estarmos juntos com o nosso querido amigo Eduardo Henrique. Então, às 7h30 em ponto, a gente vai estar iniciando a live. Hoje o Eduardo vai estar fazendo essa live pela instituição Centro Espírita São João Batista, em Governador Portela, Miguel Pereira. É uma instituição que pertence ao movimento espírita do 31º CEU, que é um órgão do CERJ. Esse conselho, né, que é um ambiente de unificação das casas espíritas em nossa região, abrange o município de Miguel Pereira, Partido Alferes e Engenheiro Paulo de Fronten. A gente está, nessa semana, recebendo de forma online o nosso querido Eduardo, que sempre nos visita, também passando uma semana com a gente, visitando as nossas casas, promovendo os estudos, mas devido a essa emergência da pandemia, não deixamos de fazer o estudo, só que dessa vez de forma online. Sejam todos bem-vindos, é um prazer muito grande receber a todos, porque sempre é um momento muito especial, esses instantes de reflexão, de aprendizado com a nossa doutrina, que sempre deixa um pouquinho mais de compreensão para lidarmos com a vida. Nesses momentos, então, dos desafios da pandemia, esse entendimento para lidar com essas circunstâncias sempre é muito salutar e benéfico para a alma e para o corpo. Então, vamos começar as nossas atividades da noite de hoje. O estudo, eu só vou aqui compartilhar, a tela já está compartilhada aí com vocês. Eu tinha uma outra imagem para iniciar o trabalho, que era essa imagem que está aqui, né? Essa imagem da árvore, a árvore no formato do amor, né? Mas aí hoje à tarde eu estava na internet, no Facebook, e aí enquanto eu estou no Facebook aconteceu uma coisa muito engraçada, que isso tem acontecido de maneira recorrente. Eu recebo essa imagem aqui no Facebook. E aí eu peguei, olhei e falei, né, transformação pelo amor. Né? A doutrina espírita ensina para a gente, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Para nós domarmos as nossas más inclinações, nada melhor do que a gente aplicar a lei do amor. E aí eu recebo essa imagem aqui pronta, né, de maneira sensacional, mostrando para a gente que a nossa evolução, essa nossa transformação, esse nosso crescimento espiritual, ele passa pela questão do amor, né, pela love, né, pelo amor, que é o amor em inglês. Aí eu achei muito conveniente, porque achei que as imagens eram muito coerentes, né, porque nessa daqui, quando eu tinha escolhido originalmente para fazer o trabalho, a ideia era a gente perceber que a gente está dentro de uma caminhada, né, numa caminhada evolutiva, é um campo, né, um campo aberto. A gente pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir para qualquer canto, né, e tem as nuvens, que são as nuvens que incomodam, atrapalham, tem desenhos de pequenas montanhas, problemas de tudo quanto é sorte, de tudo quanto é tipo, para a gente poder perceber que a gente precisa lutar. E o que vai prevalecer dentro da nossa luta são esses frutos do amor, dessa árvore da vida, dessa árvore de amor que a gente tem que se transformar pouco a pouco. Nós somos a árvore e nossa árvore tem que ser uma árvore que gere frutos de amor. Né? Essa é a tese que a gente imaginou em trabalhar na noite de hoje. Para a gente poder estudar o assunto, onde a gente pega o assunto? A gente pega dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nos itens 8 a 10, a lei do amor. É lógico que a gente não vai aqui conseguir, num estudo desse porte, né, 3 mensagens dessas. Se bobear cada uma dessas mensagens aqui, a gente precisaria, provavelmente, de
de 1 hora, isso aqui é trabalho para seminário, né? De tamanho é o assunto, né? Isso aqui é o objetivo da vida da gente. Tá? Então, é muito conteúdo para a gente tratar. A gente vai dar pequeníssimas pinceladas em algumas frases capitais e vamos comentar, dar uma geral em cima do assunto da lei do amor. E aí, por conta disso, que a gente já traz também imagens da nossa natureza, né, que mostram para a gente sempre a questão do coração, a questão do sentimento, a questão do amor, para a gente poder trabalhar. Lembrando que aqui, assim, são mensagens de instrução dos espíritos, né? Lembrando que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre começa no início do capítulo, né? Ele sempre começa com textos, que são textos que Kardec vai trazendo, né? Então, esse capítulo especificamente começa nos itens 1, 2, 3, 4, 5, né? O item 5 dá a César o que é de César, já é um assunto separado, e as instruções dos espíritos começam justamente aqui nesse item 8, a lei do amor. Né? Eu até coloquei aqui que a mensagem do item 8 é de Lázaro, Paris, 1862, a do número 9, o espírito é Fenelon, em Bordeaux, 1865, e o terceiro, Sanson, em Paris, em 1863. As referências bibliográficas que a gente tem, que a gente recomenda. Isso aqui fica gravado no arquivo, né, para o pessoal depois ter a oportunidade de ler, ter a oportunidade de estudar, aprofundar o assunto. Aqui no campo de comentários, né, do Facebook, quem tiver dúvida, quem quiser quer participar, quem quiser cooperar com o trabalho, sintam-se 100% à vontade. Tá? A gente tem tido o hábito de fazer isso, de trocar aqui pelo Facebook, não atrapalha. Se porventura eu sentir que estou apertado no tempo, eu simplesmente vou à frente, peço desculpa à pessoa e depois a gente vai responder depois da palestra. Então, ninguém vai ficar sem a dúvida sendo respondida, né? Pode não ser na hora, mas com toda certeza vai ser contemplado no futuro. Uma outra coisa que a gente também pegou, e aí a importância, né, do Livro dos Espíritos, amparando, né, a parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, ela vai explodir dentro, né, ela vai ampliar a questão do estudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa parte terceira, dentro da lei divina, da lei natural, a gente tem as questões 621 a 625 e 647 no Livro dos Espíritos, que nós também utilizamos como referência bibliográfica para a gente poder pensar um pouco a respeito. Bom, da onde vem toda essa situação da lei do amor para a gente posicionar dentro do Evangelho, da história do Evangelho? É uma história que começa, né, da seguinte maneira, a descrição evangélica, né? Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. A gente realça dentro dessa imagem a beleza dessa imagem, né? A postura de desafio do companheiro, aqui é um ator, obviamente, né? Mas é um filme muito bem feito esse daqui, porque o fariseu, ele fica o tempo todo, né, com aquela, né, esse doutor da lei, ele fica o tempo todo com aquela postura, né, de arrogância, né, peitando, né, com o queixo levantado, peitando Jesus, né, incitando, né, ele imaginando que fosse conseguir tentar Jesus. Obviamente, Jesus, né, não é passível desse tipo de alteração, né, de espírito, né, não vai conseguir alterar os propósitos de Jesus. Jesus é espírito puro, conforme a própria definição de espírito puro que traz no Livro dos Espíritos, é um espírito que já não está mais ligado a essas questões da matéria. Então, ele não vai ser afetado absolutamente pela provocação do fariseu, né? E aí o companheiro chega para Jesus, né, o doutor da lei chega para Jesus e fala para Jesus: mestre, qual o mandamento maior da lei de Deus? Quando chega nessa parte aqui da história, eu sempre falo com as pessoas assim, que antigamente, né, bem antigamente, aliás, eu não sei se hoje em dia ainda é dessa maneira, porque a gente não vê mais televisão, então fica um pouco mais difícil essa situação. Mas lá antigamente, há uns, sei lá, 15 anos, 20 anos, tinha um personagem no Chico Anísio, né, que o personagem, ele chegava, acho que era Rolando Lero o nome dele, o Chico Anísio fazia uma pergunta, o personagem começava, né, a
a tentar fazer um monte de evasivas, tentando sair, escapar da pergunta, e daqui a pouco ele falava assim, mestre, diga-me você o que é tal conceito, que era a pergunta original. E aí, o Chico Anísio, interpretando um professor, chegava e falava assim, não, pera um minutinho só, eu que te fiz a pergunta, então você que responda a pergunta que eu te fiz. Aqui, o que Jesus faz, sem muitos, né, Jesus não dá volta nenhuma. Né? Da mesma maneira como o mestre, ele chegou para Jesus, o fariseu chegou para Jesus e pergunta para Jesus, mestre, qual o maior mandamento? Qual o mandamento maior da lei de Deus? Né? Na hora que ele faz essa pergunta, Jesus imediatamente responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Aqui espírito com letra minúscula. Este o maior e o primeiro mandamento. E aí, logo em seguida, diz assim, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que a descrição dos apóstolos, quando chega nesse momento, né, eles trazem essa descrição, dependendo do evangelista, eles trazem a descrição como, não Jesus falando, mas como o fariseu sendo questionado por Jesus. Jesus dá uma invertida. E a resposta vem exatamente da mesma maneira, né? Vem exatamente da mesma maneira. Vou replicar aqui a resposta do que é importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, Jesus diz, se acham contidos nestes dois mandamentos. Isso é muito importante. Lógico que o fariseu fica, né, fica desconcertado com a resposta de Jesus por um primeiro momento, mas, dependendo do evangelista, o fariseu responde a Jesus da mesma maneira, com o mesmo conteúdo. E aí, o que a gente fez? Nós montamos uma tabela, né? Nós montamos aqui uma pequena tabela, um slide com uma pequena tabela, mostrando para a gente que o ensinamento da lei do amor, né, o ensinamento da lei do amor, o primeiro mandamento mais importante, ele aparece da seguinte maneira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Aqui, eu pintei com a cor verde as palavras principais. Para quê? Para a gente poder entender assim, toda vez que cada uma dessas palavras, coração, alma, força e pensamento, é citada por alguém em determinado lugar, eu coloco sim. Quando não é citado, eu coloco um tracinho. Então, por exemplo, eu poderia muito bem, através desse quadro que está aqui, eu dizer para as pessoas assim, que Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E para por aí. Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 37, diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Marcos, o evangelista, diz no capítulo 12, versículo 30, que a resposta é dada, amarás o Senhor teu Deus completa de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu pensamento. Da mesma maneira como Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Só que Lucas interpreta como a resposta vindo por intermédio do doutor da lei. Então, são maneiras da gente ver, para a gente poder entender que quando Jesus diz que toda a lei e os profetas já estavam contidos dentro desse mandamento, ele diz os profetas porque todo o conteúdo do Antigo Testamento é abraçado e dito desde o tempo de Moisés, dizendo, né, dentro do Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, esse primeiro mandamento da lei do amor. É interessante que a gente perceba que amarás ao teu próximo como a ti mesmo também é contemplado no Antigo Testamento, em Levítico, também por intermédio de Moisés. Ou seja, na realidade, essa lei do amor, ela não veio por intermédio de Jesus. Essa lei do amor, ela veio desde o tempo de Moisés, desde o Antigo Testamento, só que as pessoas não conseguem amar. As pessoas não conseguem efetuar o amor. Por que elas não conseguem efetuar o amor?
E aí vai entrar a nossa bendita doutrina espírita, abrindo, né, um leque de informações para a gente poder raciocinar por que a gente tem tanta dificuldade, né? Primeiras coisas que a gente aprende, lá no Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Aqui a gente tem só uma imagem, né, que está meio desfocada, né, por ser uma criança, né, então a gente bota a imagem desfocada. Aqui, assim, essa criança ela é conhecida, uma criança aqui na internet, né, ela é um diálogo, assim, espetacular da criança com a mãe, né, que diz assim, quem riscou a geladeira? Né, então, essa menininha, ela está segurando, né, ela está segurando a caneta, né, ela está assim com a caneta na mão, né, com a caneta azul na mão. Aí a mãe pergunta para ela assim, Carol, quem riscou a geladeira? E a menina pega, faz assim, deixa eu pensar, e a caneta está na mão, né? Deixa eu pensar, mamãe, deixa eu pensar. E a geladeira cheia de bolinhas, várias bolinhas desenhadas na geladeira, né? Aqui assim, eu posso falar para vocês o seguinte, minha irmã está aqui vendo a palestra, né? Ela não gosta que eu fale dela, o nome dela é Ana Lúcia, né? E eu estava fazendo o projeto final, lá na década de 80, fazendo o projeto final de engenharia eletrônica, e aí minha irmã pega uma planta do tamanho da mesa, né? E ela resolve fazer várias bolinhas, né? De maneira assim sensacional. Isso é coisa de criança, é natural, né? No caso lá, eu tive que refazer o projeto inteiro, porque não era editado, não tinha AutoCAD, não tinha nada disso naquela época, né? Então era tudo braçal mesmo, não tinha nem computador naquela época, né? Para ser mais sincero, né? Computador propriamente falando, né? Os computadores eram de grande porte, de médio porte, era outro tipo de conversa, não é esse tipo de coisa que a gente tem hoje em dia, né? O Carlos Emanuel está aqui junto com a gente, está sabendo, né? Sabe muito bem dessa nossa história, né? E aí, né, dessa história do computador. E aí a Carol, ela vai sendo pressionada pela mãe e o tempo todo chega uma hora que a mãe fala assim, minha filha, o que é isso na sua mão? Ela tira a caneta de uma mão, coloca na outra mão e diz assim, não tem nada na minha mão, né? Aí a mãe segura no bracinho dela, fala assim, nessa mão aqui. Aí a Carol pega, faz assim, ela abre a mão e ela diz assim, dedo, mamãe, eu tenho dedo, e a caneta continua aqui. E ela vai escorregando de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Qual é o nome da Carol? A Carol chama-se Eduardo. A Carol, né, boa noite aqui, Fernanda Bodar, lá de Guarapari, chegou aqui no nosso trabalho, boa noite, querida amiga. Né? A Carol chama-se Fernanda, né? Chama-se Ana Flávia, né? Chama-se Ana Maria, né? Somos todos nós que, na hora que a gente comete os nossos enganos, a gente sabe quais são as leis de Deus. As leis de Deus já estão na nossa consciência. Elas já, né, fazem parte da nossa história. Mas as leis de Deus já estão na nossa consciência, mas a gente não consegue, infelizmente, ainda não consegue. Ainda somos nós, aqueles mesmos companheiros, e aqui coloquei uma imagem de Jesus na cruz, para a gente poder lembrar Jesus falando em determinado momento na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Não é porque a gente não saiba o que faz, não. A questão 621 do Livro dos Espíritos explica para a gente o seguinte, Kardec pergunta para os espíritos, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aqui manda a lei de Deus, aqui assim a gente está falando do mais importante da lei de Deus, que é a lei do amor. Tá? É isso que a gente está falando. Olha a resposta que os espíritos dão. Sensacional. Ele, o homem, a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela, a lei, lhe fosse lembrada. Esse esquecido e desprezado aqui, ele é muito importante, porque quando a gente vê o nosso companheiro Emmanuel tratando desse assunto, a gente lembra que Emmanuel, ele transformava a situação, né? Emmanuel, ele tratava da situação usando uma outra palavra, usando a palavra, ai meu Deus, olvidar, né? Olvidar. A gente tem uma diferença sutil, muito sutil, mesmo que olvidar em outras línguas seja esquecer, a gente tem uma diferença sutil na palavra olvidar, porque a palavra olvidar, né, a gente utiliza na língua portuguesa, quando a pessoa tem a questão, que é essa questão que está aqui, né, que está descrita aqui.
esquecido e desprezado. Não é um esquecimento puro e simples. Tá? Não é porque esquecimento puro e simples é ato falho de memória. É ato falho de memória. É a pessoa andar na rua, a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito disso em outros momentos. A pessoa está andando na rua, encontra uma outra pessoa e fica assim, oi, né? Oi, como é que você vai? E aí a pessoa fica, né, aquele negócio na cabeça, oi, como é que você vai? E aí fica procurando. Da mesma maneira como eu fiquei aqui esquecendo de qual era a palavra olvidar, né? Isso aqui é esquecimento, isso aqui é um ato falho de memória, isso é esquecimento. Olvidar, não. Olvidar é aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas aí você pega, tá? É o esquecimento que está associado ao desprezo. A palavra, esse E aqui, assim, esse conector aqui, assim, ele é muito importante. É esquecido e desprezado, as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só esquecido e não é só desprezado. Essas são as duas coisas ao mesmo tempo. Aí a pessoa pega e diz assim, eu não sabia. Mas lá dentro da pessoa, ela sabia. A pessoa sempre sabe quando ela está correta e quando ela está errada. Na questão 622, quando os espíritos começam a trazer característica dos verdadeiros profetas, né? Ele começa a dizer assim, em todos os tempos houve homens que receberam a missão de revelar a lei de Deus, espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Progredir como? Por intermédio do amor. Progredir, né? A gente até, vou trazer aqui para vocês, né? O Carlos Emanuel está aqui presente, continua presente aqui conosco. Eu vou expandir a tela dele aqui, né? Olha que lindo o logotipo, né? A tua posição está ótima, Carlos Emanuel, porque aqui no fundo a gente tem o logotipo do 31º Seu, né? Que está aqui a lei do amor. É isso. É essa que é a grande situação, tá? Então, a gente, de uma maneira assim sensacional, né? Fiquei muito feliz quando percebi a tua presença com esse logotipo aí no fundo, porque ele reflete a ideia do trabalho. O tempo todo a gente, né, inserir imagens, o tempo todo a gente colocar mensagem repetidamente, falando o tempo todo que é preciso amar. Nós precisamos nos transformar por intermédio do amor. É essa que é a mensagem subliminar, é a mensagem direta, é a mensagem de todas as formas possíveis e imaginárias. Nós precisamos amar. É isso que a gente precisa fazer. E dito não apenas por nós, é dito por nós, é dito por Krishna, é dito por Buda, é dito por todos os nossos companheiros, por Gandhi e por Martin Luther King, né, e por Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Frei Damião, Francisco de Assis, né, Joana d'Arc, São João Batista, e por aí vai. Todos os grandes espíritos que apareceram na nossa humanidade terrestre, todos, sem exceção, repetem para nós que nós precisamos aprender o amor. O amor precisa prevalecer, o amor precisa ser um instrumento de transformação de cada um de nós. E aí, dando sequência, né, essa questão, nós estamos indo na direção da questão 625, para a gente poder enxergar Jesus, esse grande paradigma do nosso planeta. E aí, na questão de 624, os espíritos dizem assim, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras, e aí, esse final é apoteótico, e pelos seus atos. Não basta falar. Muitos de nós já conseguimos falar, né? Eu que estou aqui conversando com vocês, já consigo falar. Estou aqui falando a respeito da lei do amor. Né? Às vezes a pessoa me olha falando, a pessoa, né, chega no final da palestra, eu falei isso ontem, né, no estudo, falei assim, a gente faz o estudo, aí a pessoa fala, nossa, hoje você falou para mim, né? Eu estou aqui replicando os ensinos evangélicos, né? Eu estou aqui assim, simplesmente falando, mas eu ainda não consigo fazer. Essa que é a grande realidade, tá? Eu não consigo fazer e muitos de nós ainda não conseguimos fazer. A gente consegue fazer alguma coisa? Conseguimos fazer alguma coisa, graças a Deus, mas a gente não consegue fazer da maneira como esses verdadeiros profetas fazem, né? Nós não somos, infelizmente, ainda falta muito ainda para a gente, né? Nós não somos, né, Madre Teresa de Calcutá, nós não somos espíritos do quilate de um Gandhi, desses irmãos todos que a gente acabou de falar, e muito menos do quilate de Jesus. Mas ele,
o nosso paradigma, ele o nosso guia, ele o nosso modelo, conforme nos ensina, o maior modelo que foi trazido por Deus em função, né, para servir para a nossa humanidade como guia e modelo, esse espírito dessa grandeza, né, de Jesus, ele vem nos ensinar, ele vem trazer para nós a salvação. Lembrando que a gente coloca essa pessoa aqui afogando, né, mas a salvação da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, essa salvação não tem nada a ver com salvação. Essa salvação é o progresso espiritual, é essa transformação de ética e de moral que a gente precisa ter no transcurso das nossas vidas, nas nossas existências. Para lembrar, né, das nossas metáforas, né? Aqui, esse companheiro aqui tem nome, né? Esse companheiro aqui é cada um de nós, somos todos nós. Ele pode ser batizado aqui com o nome da pessoa que está assistindo o estudo, seja assistindo ao vivo, seja assistindo depois no YouTube, né, lá no canal do 31º Seu, né, depois da palestra, o Carlos Emanuel vai providenciar de fazer as edições necessárias e lançar no canal do YouTube, né, e esse estudo aqui vai continuar aqui, ao vivo, disponível para todo mundo. Né? E aí o que acontece? As pessoas vão olhar isso daqui, vão perceber isso aqui, vão se identificar. Quem é esse daqui? Esse daqui somos todos nós, com o nosso afogamento de cada dia. Tá? O que é o afogamento de cada dia? É não conseguir perdoar a pessoa que a gente ama, é não conseguir visitar aquele amigo que a gente tanto ama, é não conseguir falar com aquele amigo que a gente ama, é não dar atenção àquela pessoa que a gente tanto ama, né? Um amigo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, e todos os aspectos. Esses somos nós, que somos os nós com os nossos afogamentos de cada dia. E esse é Jesus, mas esse daqui também somos nós, porque nós é que precisamos ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, ter coração de sentir, ter cabeça para pensar e interpretar os ensinos evangélicos, para a gente poder perceber que nós é que precisamos ser os artífices dessas ajudas e desses amparos e de tudo que for necessário para auxiliar aqueles nossos irmãos de humanidade que estão em dificuldade. Nós é que precisamos agir dessa maneira. E aí, o Evangelho traz para a gente que toda a lei de Deus, na questão 647, a pergunta de Kardec, toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus, e a resposta dos Espíritos, mais uma vez, maravilhosa. Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Então, quando a gente chega e diz aqui na Terra, né, a doutrina espírita, ela é uma doutrina maravilhosa, porque a doutrina espírita apresenta para a gente, né, situações, ela leva a gente a raciocinar sobre uma situação filosófica espetacular, né, que permeia, né, que faz parte de todas as filosofias, que é a questão de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Aí a doutrina espírita, quando a gente fala o que a gente está fazendo aqui, a doutrina espírita diz para a gente todos os deveres dos homens, uns para com os outros, estão contidos na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. É isso que ele está falando para a gente. Então, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui encarnado? Amar. Se a gente pegar essa questão 647, se você for lá na questão 860, a gente vai descobrir que a 860 diz para a gente assim, a questão 860 diz para a gente assim, né? No meio da resposta, os espíritos falam para a gente, fazer o bem como lhe cumpre, pois é único objetivo da vida. Então, nós estamos aqui para fazer o bem. Nós estamos aqui para plantar amor, para plantar felicidade, para plantar sorriso, tá? Não importando o tamanho da dificuldade que a pessoa esteja, tá? Não importa. Nós estamos aqui para sensibilizar corações. É para isso que nós estamos aqui nesse planeta. E aí a gente pega, né, vê o texto, né, dizendo para a gente assim, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Eu, quando li
essa personalidade aqui, aí a gente vai lá naqueles estudos de Joana de Ângeles, né, nos estudos psicológicos, para a gente conseguir perceber que esse personalidade, ele vai se fazer presente no nosso dia a dia por intermédio do egoísmo. Esse egoísmo que muitos, né, não, é importante a gente perceber, né, tem uma nuance muito, assim, muito sutil, tá? Uma coisa é a gente perceber que nós possuímos determinadas características cuja base é o egoísmo. Isso não quer dizer que nós sejamos... Porque quando a pessoa fala assim, nós somos egoístas, fica parecendo muito pesado, entende? Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, eu sou egoísta. E fica uma coisa assim pesada, a pessoa fica, ai, como é que eu faço então? Eu sou egoísta. Não, nós ainda temos características de egoísmo. Nós não somos egoístas puros, nós temos um monte de coisas. Cada um de nós temos características de bem, cada um de nós já fazemos coisas boas, já nos interessamos por progredir, cada um de nós já nos reconhecemos como espíritas, como aquela frase que a gente colocou lá no início, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Praticamente, você pode conversar com 10 entre 10 pessoas quando você anda na rua, tá? A grande maioria da população, se não a integralidade da população, se preocupa em ser uma pessoa melhor dia a dia. Então, ela está atendendo esse requisito. A pessoa, ela procura se melhorar dia a dia. Todo mundo quer se melhorar. Se der chance para as pessoas vão tentar se melhorar. Então, né, essa transformação, essa maneira de a gente tentar se melhorar, isso aí já faz parte de todos nós. No dia que a gente conseguir substituir esses parâmetros de egoísmo pelos parâmetros de fusão dos seres, de união, de fraternidade, de solidariedade, de amizade, de carinho, de tolerância, de compreensão, de paciência, todos esses parâmetros e outros tantos, tá? Quando a gente conseguir fazer esse tipo de situação, o que vai acontecer? Serão extintas as misérias sociais. Isso é espetacular, né? O que a gente precisa fazer? Eu preciso me preocupar, se estivéssemos presentes, né? O que eu precisaria fazer? Eu preciso me preocupar com todos vocês que estão online, tá? No caso aqui, Emanuel chegou, se conectou aqui, né? O Emanuel se conectou. Então, Emanuel, você tem que se preocupar com todos nós. Maria José, né? Lá de São José dos Campos, de Taubaté, né? Uma grande amiga nossa, né? O que ela precisa fazer? Tem que amar todos nós. A Silvia entrou agora há pouco aqui. Seja bem-vinda, Silvia. Precisa amar todos nós. Cada um amando todos os demais. Quando cada um ama todos os demais, todo mundo se preocupa com todo mundo. E aí, quando todo mundo se preocupa com todo mundo, problemas que poderiam ser grandes passam a ser pequenos. Problemas que poderiam ser de difícil solução, através da soma, né? Basta a gente ver como é que funciona um mutirão. Quando a gente vai em comunidade, quando a gente vai em determinadas obras, que a gente vê o pessoal trabalhando com mutirão, é uma coisa espetacular. Quando a gente vai num centro espírita, ver um trabalho de mutirão, é uma coisa espetacular. O centro espírita é uma casa enorme. Via de regra, as casas do centro espírita são grandes, né? Companheiros aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um centro conhecido nosso, Jorge Niemeyer. O que as companheiras fazem? Elas se dividem e vão até o centro, 2, 3 companheiras, 2, 3 pessoas, um companheiro, 2 companheiras, 2 companheiros. O pessoal se mistura, se une no trabalho, divide o trabalho, e o centro mantém-se limpo e arrumadinho o tempo todo, esperando o retorno para as atividades. É assim que funciona bazar, é assim que funciona uma grande parte das tarefas nos centros espíritas. É assim que a gente faz as coisas funcionarem nas nossas casas. Se deixar tudo na mão de uma pessoa, fica trabalhoso. Mas quando a gente divide por 2, por 3, por 4, por quantos estiverem dentro do ambiente, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, né, para poder ser resolvido. E aí, por conta disso, que nós colocamos aqui assim, né, essa referência do amor da mãe pela criança, né, pelo filho, porque esse foi um patamar que Jesus colocou como sendo o patamar básico, né, o patamar básico no sentido de, né, o ápice do patamar da lei do amor, né? Maria, eis aí teu filho, né? Mulher, eis aí teu filho, falando com Maria, né, e falando com João,
e falando com ele, filho, eis aí tua mãe, né? João, apresentando João, entre aspas, a Maria como sendo sua mãe. Alguns companheiros falam assim, agora entendi. Agora eu entendi. João foi cuidar de Maria depois da morte de Jesus. Olha, a gente tem que perceber que João tinha mãe, tá? Só para poder saber a respeito do assunto, a mãe de João estava presente dentro da crucificação. Então, Jesus não está falando para Maria, né, mulher, eis aí teu filho, no sentido de, né, mulher, eis aí teu filho, sabendo que a mãe do João estava ali presente, tá? Da mesma maneira, também não tem sentido a gente imaginar, né, ele, eis aí tua mãe, se a mãe dele estava presente. Então, não é isso. O que Jesus está falando para a gente é o ensinamento da lei universal. Cada um de nós tratar uns aos outros como mãe e como filho. Para que a gente possa olhar, né, cada um de nós que estamos aqui presentes, cada um de nós olhar para outra pessoa que está precisando de ajuda e dar todo o colo necessário, dar todo o amparo, toda a ajuda necessária para que a pessoa possa, né, resolver as suas situações e seguir adiante a sua vida. Lá na questão 380, perdão, tá pequenininho aqui, eu não enxerguei, vou pegar aqui na tela maior. Na questão 888, São Vicente de Paula diz para a gente assim, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, mostrando para a gente, e aí eu trouxe aqui uma imagem, né, do início dos trabalhos de Francisco de Assis, né, isso aqui é daquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, né, a gente percebe o nosso companheiro Francisco de Assis, ele vai pedindo ajuda, e Clara de Assis sai de dentro de casa na chuva para poder doar pão para Francisco de Assis. Tá? Então, isso aqui é uma atitude, é a atitude de amor. Todo mundo estava batendo a porta na cara, todo mundo olhava aqueles irmãos maltrapilhos passeando pela cidade, né, na Itália lá do século XII, né, século XII, século XIII, né, bem iniciozinho do século XIII, aquilo ali era complicado, tá? As questões de asepsia, as questões de limpeza, as questões de tudo, aquilo ali era muito complicado naquela época, Idade Média, né, aquilo ali era muito complicado. E o que o nosso companheiro faz? Ele está saindo pedindo ajuda, pedindo comida, ninguém dava comida para ele, não. Quem é que é Francisco de Assis? Francisco de Assis são todos os nossos irmãos de humanidade que precisam de ajuda. E quem é Clara de Assis que foi ajudá-lo? É a função que cada um de nós deve ter, percebendo que os nossos irmãos, às vezes, precisam de ajuda. E não simplesmente chegar e agir de uma maneira fria, né, achando que, por que ele não come? Né? Ora, não come porque não tem o que comer. Mas ele precisa chegar na casa espírita para poder aprender a respeito do evangelho. Barriga vazia, ninguém pensa com barriga vazia, ninguém consegue pensar em evangelho, não. É preciso amparar as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas de todas as maneiras possíveis e imaginárias. É isso que a gente precisa fazer, tá? E aí vemos também várias cenas, né? Isso aqui é uma imagem da internet, a gente tem que trazer irmãos se tratando com muito amor, com muito carinho. São estímulos que a gente traz para cada um de nós. Nós precisamos seguir nessa direção, nós precisamos fazer isso. Trouxe aqui 2 irmãos de idade, né? Eu trouxe essas 2 fotos aqui na internet para a gente lembrar, tem várias mensagens espetaculares, vídeos espetaculares tratando do assunto. Não apenas, né, marido e mulher, mas também mãe com filha, filha com mãe, tá? É aquela uma descrição que eu posso contar para vocês aqui assim. Uma vez eu fui fazer uma visita num orfanato, né? Na verdade era uma creche, né? Era uma creche, né? Só que essa creche, com o passar do tempo, passou a também ser, né, receber crianças órfãos. E aí o que acontece? Uma criança, né, já um rapaz, né, 15 anos, a senhora que era responsável pela instituição, ela adotou o rapaz. Paralisia cerebral, havia sido, né, totalmente alijado, foi abandonado pela família, com 15 anos. E aí eu adentrei no cômodo onde ele se encontrava, e aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. Porque uma irmã que trabalhava na instituição passou, né, e eu, quando chego e vejo
companheiros nessa circunstância, eu tenho o hábito de cumprimentá-los. E aí eu entrei no ambiente e falei, bom dia, meu amigo, como é que você vai? Tudo bem? Eu não sabia o nome dele, né? E aí a companheira virou para mim e disse assim, ele não interage com ninguém, ele fica sempre com esse mesmo rostinho que ele está aqui no momento. Né? E aí eu olhei aquilo ali, tudo bem, né? Continuei falando com ele. E daqui a pouco, né, só para vocês poderem ter uma ideia, ele estava com um semblante, né, mais ou menos neutro, e aí a mãe, né, adotiva entra dentro do ambiente, no que ela entra dentro do ambiente, deu uma ajustada nele, ele abriu um sorriso de orelha a orelha, tá? E aí ela saiu do ambiente, ele fechou a cara. Ela voltou no ambiente, ele de orelha a orelha. Aí eu olhei e falei assim, não dá para dizer que isso é coincidência. Ela entrava no ambiente, ele abria sorriso. Quando ela saía do ambiente, ele fechava o sorriso. Então, na realidade, de alguma maneira ou de outra, né, ele estava conseguindo perceber a presença dela e estava demonstrando por ela todo o reconhecimento do amor. Essa cena aqui que nós estamos trazendo, né, como referência, como lembrança, né, é aquela cena maravilhosa, né, que a mulher, infelizmente, estava muito doente no hospital, com Alzheimer, pesado já, tomando conta dela, né, e aí o marido todo dia de manhã pegava flores e ia no hospital visitá-la. E aí no que ele ia no hospital visitá-la, ela já no finzinho da vida, com situações muito críticas de saúde, ele ia no hospital visitá-la levando as flores, e aí os companheiros viram para ela assim, mas ela vai ver você? Aí ele falou assim, não, ela não me reconhece mais. Aí ele falou, mas ué, se ela não te reconhece mais, para que você? Se ela não sabe quem é você, para que você vai lá entregar flores para ela? E a resposta dele é maravilhosa, porque mostra como funciona a lei do amor, né? Porque aí ele chega para o pessoal e diz assim, né? Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Né? Então, isso são coisas maravilhosas que levam a gente a, dentro do possível, né? Pelo amor de Deus, dentro do possível, a gente conseguir plantar amor até o último instante das nossas existências. É isso que a gente precisa fazer, é isso que o Evangelho ensina para a gente. E aí diz assim, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Esses companheiros, aqueles companheiros que efetivamente aprenderam a lei do amor, né, eles não tinham medo de nada, não tinham receio de nada. Aqueles que efetivamente, aquela pessoa que efetivamente aprende a lei do amor, né, a gente, dentro da história da humanidade, tem vários companheiros que fizeram isso, vários companheiros. Né? O nosso companheiro Fabiano de Cristo, que recebia irmãos doentes lá no convento de Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro, no convento de Santo Antônio, não importava qual era a doença da pessoa. Nossos companheiros, trabalhadores, né, Padre Cícero, Frei Damião, no Nordeste, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí vai. Né? Aqueles irmãos do cristianismo nascente, aqueles irmãos do início do cristianismo, né, que se já chegasse para nós, imaginemos, qualquer um de nós não estamos no mesmo ambiente, cada um está na sua casa, mas se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, ei, você, né, Helenita, lá de Mimoso, oi, Helenita, seja bem-vinda. Imagina, Helenita, se alguém chega para você e diz assim, ó, aí no lado de fora da tua casa, tá assim de leão, tá assim de onça, tá assim de tigre, tá? Ninguém vai sair de casa. Ninguém vai sair de casa. Essa que é a grande realidade. E aí o que a gente vê na prática é o seguinte, que aí essas pessoas, na hora de vivenciarem esse tipo de situação, as pessoas elas vão fazer o quê? Elas vão enfrentar a dor, enfrentar a situação que elas tiverem que enfrentar com galhardia, com coragem, com esperança dentro do coração. É isso que a pessoa, é assim que a pessoa age. Eu separei uma música, ela está totalmente, eu vou guardar aqui assim que eu estou no slide 26, eu estou com algum tempinho, e a música é uma música muito importante para a gente, que é a música Quanta Luz. Tá? Então, eu queria pedir licença para vocês, né, Carlos Emanuel, eu vou pedir licença e vou tocar a música Quanta Luz, porque dizem as boas línguas
que quando esses cristãos, ébrios de esperança, desceram ao circo, eles entoavam cânticos de hosanas às alturas. Eu não sei como é que são cânticos de hosanas às alturas, mas a gente sabe como é que é quanto à luz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui no slide 26, eu vou retornar ao slide do quanto à luz, para a gente ouvir quanto à luz, para que a gente possa deixar essa música tocar o nosso coração, invadir o nosso coração durante uns minutinhos. Depois a gente retorna aqui o 26 e vamos na direção do encerramento do nosso estudo. São 20h17, a gente tem tempo para fazer isso, tá? Então, vou retornar aqui assim, não fiquem perdidos, tá bom? Vou voltar aqui nos slides até o quanto à luz, tá bom? E aí, imaginem a gente enchendo o nosso coração de coragem, de esperança, enfrentando todas as dificuldades do dia. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então é isso, né? Toquei só uma parte da música, não fui até o final, para a gente poder sentir na pele, hoje em dia, para a gente poder sentir o que deve movimentar as nossas almas no trabalho do amor. É isso, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do que a gente esteja sentindo, esteja passando. Precisamos juntar todas as forças possíveis e imaginárias e, ébrios de esperança, precisamos ir na direção da solução dos nossos problemas. E aí, traz para a gente assim, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. Para a gente poder aprender que nós não estamos reunidos à toa, nós não estamos em grupos, nós não estamos em agrupamentos, muitas das vezes, dentro dos centros espíritas à toa. Nós nos constituímos as grandes famílias espirituais, essas famílias de pessoas que temos as afinidades, para a gente poder produzir mais e mais, unindo as nossas forças. Então, a gente pega, né, e vê, por exemplo, dentro da instrução de amai-vos e instruí-los, né, já não é ao suplício que ela conduz um homem, conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Ela leva a gente na direção da gente se transformar, por intermédio do amor. Mas, todas as vezes, lembrar isso, todas as vezes que a gente lembra na transformação pelo amor, é preciso lembrar que o amor vem conjugado com a instrução. Então, que nós possamos, assim que for possível, tá? Que a gente, nesse momento, já possa participar dos estudos que existem nos centros espíritas, né? O 31º Seu tem várias casas que fazem vários estudos, né? Durante a semana, em vários horários diferentes, né? O São Luís Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga, melhor dizendo, faz estudos, né? A Fraternidade Francisco de Assis faz estudos, lá o Joana d'Arc Amor e Luz faz estudos, por aí vai.
Um monte de centros fazem estudos. Né? Os centros do 32º, do 31º seu fazem estudos. Temos a página no YouTube, né, do 31º seu. Daqui a pouco o Carlos Emanuel vai poder falar para a gente mais detalhadamente sobre o assunto. Né? Página com vários estudos, várias palestras. Então, que a gente possa se aproximar desses conteúdos, que a gente possa se aproximar de todos esses ensinamentos para a gente poder ganhar mais e se habilitar mais, cada vez mais, dentro do exercício da lei do amor, dessa nossa transformação que a gente está sendo convidado a passar. E aí, o último slide que a gente trouxe na noite de hoje, dizendo para a gente assim, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela, na lei do amor, os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. Então, que a gente possa efetivamente amparar a todos os nossos irmãos que estão caídos no caminho, né, para poder chegar um dia, quem sabe a gente consegue chegar num dia em que a gente vai começar a fazer o bem pelo bem, como nos ensinam a doutrina espírita, para aqueles espíritos que já estão nos patamares maiores, né, aqueles espíritos que já... Né, por que você está fazendo bem? Aí o espírito chega e responde com a maior tranquilidade do mundo. Eu estou fazendo bem, simplesmente porque o bem é que deve ser feito. E que a gente possa, então, aprender a fazer isso no transcorrer das nossas existências. Eu queria desejar a todos uma ótima noite, muita saúde, muita paz, tá? Muito carinho, todo o meu carinho, tá? Todo o carinho de toda a equipe do 31º seu, né? Muita alegria, né? Quero agradecer aqui em público a nossa alegria de estar sendo recebido por tanto carinho, como já fui durante vários anos pessoalmente, e agora recebido também de maneira virtual. Que a paz do Cristo se faça para todos nós, em todos os momentos de nossas vidas. Tá? Muita saúde, muita paz para todos vocês. Tá? Um beijo no coração de todos. Nós que agradecemos, Eduardo, esse carinho, essa dedicação. Sempre muito gostoso construir amigos, né? Está dentro da lei do amor. Esses amigos são aqueles que vão nos acompanhando ombro a ombro, lado a lado, uns até na condição de necessitados também, que se nós nos transformarmos em amigos, vamos servir até com mais facilidade também quando a gente olhar para uma pessoa, né? Com esse espírito de amor, de amizade, de carinho. Eu agradeço a todos. Como você falou, nós estamos desenvolvendo um trabalho de estar gravando muitas palestras e criamos um canal no YouTube. Vocês podem procurar lá 31 Seu, CERJ, ou só 31 Seu, vai aparecer várias opções, mas vocês vão identificar com esse logo lá, então fica fácil de ver. Nós temos inúmeras palestras, há uma quantidade expressiva, um material muito bom, que nesses momentos, então, em que a gente se vê obrigado a estar restringindo o nosso relacionamento social, a ocupar esse tempo com mensagens de aprendizado que nos elevam, né, que nos sustentam, nos dando força, de certa forma, muito importante e ajuda muito. Eu vou, então, convidá-los, né, nós vamos fazer a prece de agradecimento nesse instante, pedindo a Jesus, Mestre querido, são tantos os desafios, os nossos desafios pessoais, os desafios coletivos, mas sabemos que o Senhor mantém o olhar atento e que todas essas provas, essas circunstâncias que nos envolvem, haverão de trazer oportunidade de engrandecimento espiritual para todos nós. Então, mestre amigo, permita, Senhor, que esta fé, que essa doutrina nos tem infundido, possa vibrar intensamente em todos os nossos corações, para que possamos enriquecer a atmosfera espiritual que nos envolve a todos, para que alcancemos tantos corações, tantas mentes que se abatem, que se encontram desesperançosas,
para que, ajudando-os também com as nossas vibrações de amor e de esperança que essa doutrina nos tem oferecido, possamos todos continuar nessa tarefa de amor que o Senhor nos convidou. Fica conosco, abençoa todos os nossos companheiros que estão aqui conosco, principalmente com aqueles que tanto precisam. Abençoa o nosso querido Eduardo. Obrigado mais uma vez. Fica conosco, mestre querido. Graças a Deus. Então a gente vai dar para encerrado, né, Carlos Emanuel, né? Isso. Eu vou desligar aqui, então, a transmissão. Um beijo, então, para todos. Fica muito feliz aí pela realização do trabalho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.